A paz do Senhor, meus irmãos, espero que todos vocês estejam bem. É com muita alegria que eu estou aqui no canal da nossa Igreja BCT no YouTube, compartilhando com vocês a nossa sexta aula referente às parábolas de Jesus. Com isso eu quero deixar alguns comentários, algumas observações bem breves. A primeira que eu sempre tenho reiterado dos meus vídeos é que estou morrendo de saudade dos irmãos, não vejo a hora de poder dar um abraço caloroso em vocês, cultuar ao nosso Deus juntos, fisicamente, presencialmente ali, mas ainda assim entendendo o momento que temos vivido, permanecendo com as nossas aulas virtuais, né, e esperando que de alguma forma elas possam acrescentar algo à vida dos irmãos, porque elas têm sido produzidas com muito cuidado, com muito zelo pela nossa equipe da EBD. Outro ponto é que, se os irmãos se sentirem à vontade, faça uso do campo de comentários que fica abaixo do vídeo lá no YouTube, porque ali a gente consegue medir, né, como é que estão as nossas aulas. Seja vocês colocando um comentário, uma crítica, uma observação, algo que poderia ter sido acrescentado na aula e não foi, uma dúvida. Eu sempre tenho observado lá o que os irmãos postam para de alguma forma poder auxiliar vocês. Então fiquem à vontade, se os irmãos se sentirem livres, coloquem lá as observações que tiverem, porque aí a gente vai respondendo sempre na medida do possível, porque querendo ou não é o método que a gente tem para se comunicar. Outro ponto que eu não posso deixar de falar é que a nossa parábola de hoje não está na revista. Sendo assim, assim como o pastor Mateus levantou alguns livros que eu até já os tenho na minha biblioteca pessoal, muito bons cada um dos livros que foram citados. O livro que eu vou usar para a gente falar a respeito da nossa parábola de hoje é esse daqui do Michael Gorgos, da editora Loyola, 39ª edição, que é referente às parábolas de Jesus, né, nos evangelhos de Marcos e Mateus, das origens à atualidade. Esse livro aqui ele é muito bom, ele é bastante técnico, tem algumas questões em grego, mas que não vai comprometer a compreensão dos irmãos. E para quem quiser aprofundar um pouco no estudo de parábola, fica aqui o meu conselho e a minha dica de livro. Sendo assim, vamos para a nossa aula, né, com todos os avisos já dados. E quero fazer coro já com o que alguns professores têm mencionado, que é, se você ainda não assistiu a primeira aula da irmã Vanessa, assista. Eu até recomendo que você dê um pause aqui, veja a aula dela primeiro, depois retorne. Porque a Vanessa ela trouxe alguns pontos muito bacanas em relação a, primeiro, como Jesus fazia uso da parábola, por que ele fazia uso da parábola no seu ministério público, quem que ele queria atingir. E ela monta um passo a passo que é praticamente o que a gente vai seguir aqui para a gente conseguir ter uma compreensão melhor a respeito do que a parábola quer nos dizer. Então, por isso eu te recomendo, irmão, vai lá, olha o vídeo dela, veja ali os pontos que ela aborda, porque é praticamente o exercício sendo colocado em prática aqui nas nossas aulas. E assista também dos outros professores que têm preparado as aulas com muito carinho. Então, bem, sendo assim, um dos primeiros pontos que a irmã Vanessa vai colocar ali para a gente de maneira muito sábia é que nós clamemos a Deus para que o autor da palavra traga compreensão para nós. Então, eu vou te incentivar e pedir para que você feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos falar um minutinho com Deus. Amém? Senhor Pai, nós estamos aqui diante do Senhor com o nosso coração e mente abertos para que o Senhor fale conosco e molde-nos de acordo com a Tua vontade. Nós hoje vamos ter uma aula de um tema muito fácil de ser compreendido, mas muito difícil de ser vivido. E esse desafio só pode ser cumprido mediante a Tua graça e misericórdia. Por isso nós pedimos ao Teu Espírito que nos capacite. Muito mais do que somente entender, mas que através das nossas vidas a Tua palavra possa ser praticada por nós. E as pessoas lá fora possam ver Jesus Cristo através de cada uma de nossas ações. Por isso, Senhor, ajuda-nos. Dai-nos força, ó Deus, para viver o que nós vamos estudar hoje. Para que o Seu nome seja sempre glorificado. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Sendo assim, eu quero partir agora para um segundo ponto, que é um exercício breve que eu quero fazer com os irmãos, que não é referente ainda à parábola que a gente vai estudar, mas é um texto que os irmãos com certeza conhecem, é quando Jesus acalma o mar. E por que eu quero fazer esse exercício? Porque eu quero trabalhar a questão do foco do autor.
Eu considero isso muito importante, irmãos, a questão de foco, porque a forma com que o autor escreve o seu livro está diretamente relacionada com o público que ele deseja atingir. E uma mesma história pode ter destaques distintos. E é por isso que eu quero que os irmãos percebam as nuances desses dois livros que nós vamos ler, que tangenciam a mesma história, tá bom? O primeiro se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, e você já deixa marcadinho aí na sua Bíblia o texto de Mateus 8, 23 a 27. Se os irmãos estranharem um pouco a minha versão, eu estou usando a NVT, que é a nova versão transformadora. Eu gosto muito dessa tradução, acho ela muito fidedigna e com uma linguagem mais contemporânea, o que facilita muito a compreensão. Mas é só para os irmãos não assustarem caso tenha alguma palavra que os irmãos falam, mas isso daqui não está desse jeito na minha Bíblia, porque eu uso a versão NVT e, por sinal, eu gosto muito, tenho usado ela praticamente em todas as minhas aulas. Então vamos lá. Marcos, no capítulo 4, os versículos 38 e 40, vai dizer mais ou menos assim. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça em uma almofada, e os discípulos o acordaram clamando, Mestre, vamos morrer, e o Senhor não se importa? Jesus desperta, repreende o vento e diz ao mar, silêncio, aquieta-te. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Guarde essa estrutura textual no seu coração e vamos partir agora para o texto de Mateus, capítulo 8, mas vamos ficar apenas nos versículos 25 e 26. Os discípulos foram acordar Jesus clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus então pergunta a eles, por que vocês estão com medo? A fé de vocês é muito pequena. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os irmãos conseguem notar a diferença entre esses dois textos? Os irmãos conseguiram perceber? Eu vou trabalhar primeiro a ideia que Marcos quer trazer, porque a gente tem que lembrar que Marcos é um evangelista e ele está pregando para gentio. Então, qual é o ponto de destaque desse texto para Marcos? O milagre. É Jesus repreendendo o vento e o mar. Então, Jesus primeiro acalma a tempestade e depois Jesus vai advertir os seus discípulos. E Marcos faz isso intencionalmente, porque ele está falando para o público-alvo, como nós dissemos, um povo gentil, que está acostumado a sacrificar para outros deuses, adorar outros deuses. E ele está falando o seguinte, olha, vocês cultuam outros deuses, mas o Deus verdadeiro e poderoso é Jesus Cristo. Por isso, o enfoque dele está nas características divinais de Jesus. Mateus, como diz a brincadeira, faz a alteração dos tratores aí para a construção do viaduto. Na verdade, ele vai colocar que Jesus primeiro vai repreender e advertir aos seus discípulos e somente depois ele vai fazer o milagre, de acalmar a tempestade. E por que Mateus usa essa estrutura textual? Porque Mateus está escrevendo para judeu. Então Mateus ele está tentando trazer de Jesus uma característica que é a autoridade. Porque ainda haviam muitos judeus reticentes com a questão de Jesus realmente ser o Messias. Tanto é que no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus tem a descrição completa da árvore genealógica de Jesus, justamente para mostrar que ele cumpre com os requisitos da profecia messiânica pelo fato dele ser da linhagem de Davi. Então, Mateus, como ele está escrevendo para judeu, Mateus ele tem alguns cuidados e ele faz alguns usos de linguagem, por exemplo, de tangenciar o Antigo Testamento, que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, mas para eles a Torá, no caso, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós também conhecemos como Pentateuco. Então ele faz essas referências ao Antigo Testamento justamente para mostrar que o ensinamento de Jesus é superior ao de Moisés e ao dos profetas. Então Jesus ele possui maior autoridade. Ele é quem diz ele ser. Ele tem autoridade para fazer o que ele faz. Então por isso, neste ponto, Mateus vai colocar Jesus advertindo aos discípulos para salientar a autoridade de Jesus. Por que eu quis fazer esse exercício com os irmãos? Porque, amados, a gente vai trabalhar
um texto que ele não se encontra, essa parábola não está em nenhum outro evangelho sinótico. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Obter o maior número de informação possível. Apesar de Lucas, lá no capítulo 17, versículo 4, ele tangenciar o contexto dessa parábola, o único discípulo que vai introduzir o ensinamento de Jesus por parábola é Mateus. E como a gente então não tem outro texto para comparar, para a gente medir as nuances, a gente vê realmente onde um suporta o outro, e assim a gente conseguir realmente abranger, abrir o nosso leque de possibilidades, aqui a gente fica restrito apenas à descrição de Mateus, é importante que a gente entenda sobre o autor, sobre o foco, onde ele quer dar o destaque dele. Por isso eu quis fazer esse exercício com os irmãos. E isso serve para qualquer texto que os irmãos quiserem ler da Bíblia. Eu sempre aconselho, eu acho muito válido. Eu espero que de alguma forma isso daí possa realmente ajudar os irmãos nas próximas interpretações. Mas, bem, vamos ao nosso texto agora. Chega de enrolação, chega de delongas. Vamos para o nosso texto que se encontra lá em Mateus 18, versículos 23 ao 35. Mateus, capítulo 18, versículos 23 ao 35. Pois bem, meus amados, nós vamos então hoje trabalhar com a parábola do servo sem compaixão ou credor incompassivo, né? É uma parábola que eu gosto muito e os irmãos vão perceber porque em nossa oração eu disse que é muito bonito o ensinamento, mas muito difícil de ser vivido. Então vamos lá a leitura. Versículo 23 diz: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Era muita moeda, misericórdia. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, o soltou, perdoou-lhe a dívida integralmente. No entanto, quando o servo saiu da presença do seu senhor, foi procurar um outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O conservo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos e companheiros dele perceberam e viram isso, ficaram muito tristes e foram ao Senhor contar o que havia acontecido. Então o Senhor chamou novamente o homem cuja dívida havia sido perdoada e disse: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso você não deveria ter tido misericórdia do seu companheiro, assim como eu tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele lhe pagasse toda a dívida. Assim também será como meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de todo o coração aos seus irmãos. Bom, amados, aqui eu vou subcategorizar o estudo na nossa parábola em 4 categorias, onde as 3 primeiras vão estar no bloco, que é o bloco técnico, e a última, obviamente, no segundo bloco, que é o de aplicação pessoal. Então vamos lá. A primeira parte do bloco técnico, nós vamos identificar assim um contexto, onde e por que se originou o ensinamento através dessa parábola. Se você for reparar ali, Jesus está partindo para Galiléia, ele está saindo da Galiléia para a cidade de Peré, que é uma cidadezinha que fica ali ao leste do Rio Jordão, e essa pergunta surge por conta de um questionamento de Pedro lá no versículo 21, onde ele vai dizer assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes?
Jesus, em todo o capítulo 18, está advertindo a gente a respeito do pecado, mas também dando refrigério para a gente, né? Falando que como a gente é filho de um pai bondoso, aqueles a quem o Senhor chamou receberão perdão, obviamente se arrependerem ali de todo o seu coração. Então, no versículo 15, Jesus orienta que essa prática de perdoar seja algo adotado entre nós e por nós, obviamente. Mas essa pergunta de Pedro aqui, ela é interessante porque ela não é ocasional, não foi por acaso, ela é intencional e ela é até extremamente conveniente, diga-se de passagem. E por que eu digo isso? Porque os discípulos estavam ali discutindo, querendo saber quem era o maior no reino dos céus. Aí eu acho que Pedro, participando ali da conversa ali, falou, rapaz, eu vou me consagrar agora com o mestre. Se liga, chega lá diante de Jesus e fala assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Quando eu olho para essa estrutura que Pedro utiliza aí de perguntar a respeito de perdoar 7 vezes, eu tenho 2 pontos que eu queria destacar, 2 pontos históricos. O primeiro, que alguns manifestos rabínicos já diziam que, e nos levam a conjecturar, que se você perdoasse o seu irmão 3 vezes ao dia, que você já era um fenômeno, você era um super judeu, vamos dizer assim. E o segundo ponto é que o número 7, para o judeu, representa a perfeição. Entende que essa pergunta não é um acaso do destino? Pedro fez ela intencional porque ele estava querendo mostrar para Jesus que ele era, se tivesse alguém maior no reino dos céus, esse cara seria Pedro. Então ele queria impressionar Jesus com essa pergunta. Só que aí ele não contava, né? Como diria o Chapolin Colorado, não contavam com a minha astúcia. Jesus, no versículo 22, dá um banho de água fria em Pedro. Tanto que ele vai falar o seguinte, olha, e de maneira contundente, Mateus vai fazer menção dessa forma, ele vai colocar dessa forma a resposta de Jesus, lembrando que Mateus era o quê? Cobrador de imposto, publicano, então de número Mateus entendia. Então Mateus vira e fala o seguinte, olha, quando ele escreve, né, a resposta de Jesus, não digo 7, mas 70 vezes 7. Irmãos, tirando aí a salva brincadeira em relação à habilidade profissional de Mateus como contador, essa forma, essa estrutura textual, essa composição textual que Mateus usa é justamente fazendo menção ao Cântico de Lameque. Lembra que eu tinha falado que Mateus, por diversas vezes, ele tangencia o Antigo Testamento? É o que ele vai fazer aqui agora e eu convido vocês a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, versículo 24, onde vai dizer exatamente isso daqui. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Mateus coloca ele faz essa ligação da resposta de Jesus com esse cântico de Lameque, porque ele está falando o seguinte, olha, se de uma linhagem tão terrível como a de Caim, que se vangloriava das suas más ações, havia percepção de que se fosse haver uma vingança, ela seria 70 vezes 7, ou seja, era uma vingança devastadora, então para o perdão, que é algo divinal, não deve haver limitações. Se para a vingança é 70 vezes 7, para o perdão é 70 vezes 7 também. Então percebe que quando Mateus ele escreve dessa forma, como o público dele é judeu, eles estão entendendo claramente qual é o texto que ele faz menção. Diferente de se ele fosse, por exemplo, ter o público-alvo gentio, o gentio não conhecia a Torá. Então se ele falasse isso, era só palavra ao vento, mas para o judeu não. Ele entendeu a referência, com certeza eles entenderam a referência que Mateus estava levantando aqui. Então, meus amados, como a gente viu na primeira aula, de novo, se você não viu a aula da irmã Vanessa, assista. A gente aprendeu lá que a parábola ela tem como um dos seus princípios colocar em contraponto ideias. Então, baseado em tudo que a gente viu até agora, qual seria a ideia central dessa parábola? Qual é o ponto de reflexão desse ensinamento sobre o qual Jesus quer que nós examinemos as nossas vidas? Qual é o ponto que ele está querendo comparar os ensinamentos? É sobre o perdão.
Sem dúvida alguma, eu já até tinha dado um spoiler aí antes, né, em alguns comentários anteriores, mas indubitavelmente o conteúdo central dessa parábola é referente ao perdão. E como eu disse lá na oração, meus amados, é um ensinamento fácil de ser compreendido, mas eu particularmente acho difícil de ser vivido. Os irmãos também pensam dessa forma? Ou não? Falam assim, não, irmão, eu tenho facilidade para perdoar. Eu falo, que bênção, viu, meu amado? Porque eu considero um dos ensinamentos mais difíceis de ser vividos e a gente vai ver isso posteriormente aí. O segundo ponto da parte técnica que eu quero destacar aqui é a gente tentar encontrar os personagens principais. Fazer isso é importante porque, apesar de Jesus usar uma linguagem do cotidiano das pessoas naquela época, o ensinamento é a respeito de coisas profundas do reino de Deus. Então, quando a gente tenta identificar as personagens que participam do texto, a gente tem que perceber quem elas representam, então, dentro do reino de Deus. O primeiro personagem aqui que eu consigo destacar, obviamente, é o Senhor. Nesse caso, ele faz referência ao papel estabelecido por Deus. Tanto que Mateus inicia a perícope. Perícope, meus irmãos, é aquele subtítulo geralmente negritado que fica dividindo um capítulo, né, em várias historinhas assim. Eu geralmente não gosto muito das perícopes, confesso para os irmãos, mas essa especificamente delimitou o texto muito bem. Então, tá valendo aí, a gente vai fazer o uso dessa perícope. No caso aqui, então, quando a gente lê o texto, o começo desse texto, Mateus ele vai falar que, portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um Senhor. Então, quando a gente olha o Senhor, nós estamos atribuindo, então, essa figura, essa personagem ao papel que Deus estabelece no reino dele. Amém? Vamos para o segundo personagem, que no caso agora é o servo. O servo no caso desse daqui, é o servo sem compaixão, porque aparecem dois servos e eu vou diferenciar um do outro. Um eu vou chamar de conservo e esse daqui que é o sem compaixão eu vou chamar de servo. Então, nesse caso daqui, ele está fazendo uma alusão àqueles que não reconhecem o perdão recebido. Portanto, não entendem a graça de Deus e por isso são incapazes de demonstrar compaixão uns com os outros. Ele afronta diretamente ao seu senhor. Então esse é o segundo personagem, que é o servo. O terceiro, que também é servo, mas aí como eu falei, eu vou destacar ele como conservo, ele seria na verdade um personagem secundário, porque a aparição dele é muito breve na parábola. Só que eu vou destacar ele aqui porque a função que ele exerce nessa cena é muito importante para o desenrolar da história. Tá bom? Então, por isso que eu vou destacar ele aqui. Mas ele pode ser representado por aquele irmão que, por algum motivo, entristece ao seu próximo, mas chega, se coloca ali diante dele em busca de perdão. Tanto que no versículo 29, a gente tem ali ele dizendo, olha, o servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo e eu vou te pagar tudo. Essa frase do versículo 29, ela praticamente se repete no versículo 26. Tanto que a estrutura de construção gramatical é quase idêntica. Porém, tem uma diferença aqui, que ela não é tão evidente, mas que é o que faz a parábola receber o nome que ela tem, de servo, né, de credor incompassivo ou servo sem compaixão. Na primeira aparição, né, no caso dessa frase, a gente vai conseguir mensurar as atitudes do servo. O que eu quero dizer? Por que o conservo, então, é tão importante aqui, meus irmãos, nesse contexto? Porque o pedido de perdão do conservo, a gente não consegue julgar se era sincero ou não, se tinha remorso, se era arrependimento, a gente não consegue. A do conservo. Mas a do servo, por conta do conservo, a gente consegue. Porque a partir do momento que o conservo clama a ele misericórdia, ele tem uma atitude contrária ao clamor do conservo. Então ali a gente consegue trabalhar essas nuances de perdão e remorso que a gente vai falar ali um pouquinho mais à frente, quando a gente estiver abordando a parte prática mesmo, ao julgar as ações do servo. Então,
que a gente já conseguiu aqui segregar de alguma forma alguns papéis, alguns personagens, a gente já conseguiu ver o foco do autor, o contexto da parábola, as personagens a gente acabou de identificar, então a gente vai caminhar para o penúltimo passo, que é segregar as cenas, né? De fato, a gente vai... eu gosto muito de um termo que a gente usa na minha faculdade, que a gente fala assim, dividir para conquistar. Então a gente pega um problema muito grande, divide ele em pequenos problemas e tenta colocar o foco ali para poder resolver mais rápido. E aí, resolvendo pequenos problemas, você consegue resolver o todo. Nesse caso aqui, irmãos, a gente vai separar também em pequenas cenas para que a gente consiga trabalhar elas com mais clareza, com um olhar mais tranquilo sobre pequenos pedaços e assim a gente chegar a uma conclusão, a uma convicção do que o todo quer passar para nós. Perfeito? Então a primeira cena que eu quero destacar aqui e que eu vou dar um nome para essa cena, para esses atos aí, é a dívida perdoada. Aqui fica fácil de identificar a cena, Mateus facilitou muito o nosso trabalho, porque na maioria das entradas e saídas de cena, vamos colocar assim, ele coloca: e se achegou à presença do Senhor, e saiu da presença do Senhor, e foi levado novamente à presença do Senhor. Então a gente sabe que o cenário vai mudando conforme ele fala isso, então por isso fica fácil de identificar. Então essa primeira cena, que é referente à dívida perdoada, ela se encontra lá nos versículos de 23 a 27. O servo é chamado na presença do seu senhor para pagar uma dívida muito grande, que em algumas traduções vai estar descrito como 10 mil talentos, em outras uma enorme quantidade de prata ou até mesmo 10 milhões de moedas de ouro. Aqui na NVT, né, ele traz como 60 milhões de moedas. Mas o fato é que, independente da tradução, a ideia principal aqui dessa hipérbole, né, que Mateus está usando, que é esse exagero, é para ressaltar que essa dívida era impagável. Era muito difícil de ser paga. Alguns teólogos, eles citam que, pela forma descrita, seriam necessários em torno de 100 anos para quitar toda essa dívida. Então, meus irmãos, se você acha que um financiamento aí do seu apartamento de 30 anos é muita coisa, esse rapaz aí estava em maus lençóis. Com certeza, porque 100 anos, eu não sei nem se eu vou viver isso tudo. Quanto mais passar a minha vida trabalhando para pagar isso. Porém, na sequência aí do nosso texto, né, o servo diz que vai quitar tudo. O que tecnicamente é impossível. Ele só pede um pouco mais de prazo para poder acertar suas contas ali. E no versículo que encerra essa cena, o relato é de que o Senhor teve profunda compaixão do seu servo e o perdoou da dívida integralmente. Ou seja, não foi 50% de desconto. Não era saldão, irmãos. Ele perdoou 100% a dívida do seu servo. A segunda cena que a gente pode destacar aqui tranquilamente é a recusa do perdão agora. Essa cena aí vai estar compreendida entre os versículos 28 a 31. E usando uma linguagem mais contemporânea, que é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, é um copia e cola da cena anterior. O que acontece é exatamente a mesma coisa, só que com a ressalva de que a dívida do conservo era de 100 denários. Considerando que 1 denário era o pagamento de um dia de um trabalhador comum naquela época, então aqui a gente tem uma dívida que poderia ser paga em 4 meses, fazendo aqui uma conta bem ruinzinha, mas pensando da seguinte maneira: um mês com 26 dias, porque o judeu ele não trabalhava no sábado e geralmente um mês tem 4 sábados. Então se a gente pegar isso daí, a gente vai ver que em 4 meses ele conseguiria ali quitar a sua dívida tranquilamente. Mas a continuação do relato mostra que quando ele foi cobrado, né, o conservo foi cobrado, ele também suplica por perdão e por um prazo maior, para quitar o que ele estava devendo. Ele fala: olha, me dá um pouquinho mais de tempo que eu vou quitar tudo. Só que nesse caso o servo não se compadece da súplica e manda o seu conservo para prisão. Uma coisa que não conseguiremos dizer é se o pedido de perdão do conservo era sincero. Foi o que a gente disse. Se ele realmente estava disposto a pagar a dívida. Porque ele foi encerrado na prisão e ali não se fala mais nada a respeito do conservo. Mas dentro do âmbito do que é possível,
a dívida dele era muito mais facilmente quitada do que a do servo, no caso da primeira cena. Porque aqui a gente está falando de 4 meses em relação a 100 anos. E que venhamos e convenhamos é uma bela diferença. Mas em contrapartida, e por isso eu destaquei que o conservo tem um papel importante aqui, e é por conta dele que a gente consegue julgar a atitude do servo, que se demonstra duro e sem compaixão, e pede para que o conservo seja jogado na prisão. Essa cena ela vai se encerrar então com os amigos do conservo indo lá no Senhor, né, para falar tudo o que havia acontecido, justamente porque eles ficaram muito tristes com a situação do seu amigo. E aí, por fim, Mateus encerra, né, essa parábola, a história da parábola, com o cumprimento da pena. Essa é a última cena, que se encontra, está compreendido entre os versículos 32 e 34, a 34. Quando o servo ele retorna à presença do seu senhor, que o adverte em relação à sua falta de misericórdia com o conservo, né, porque ele havia perdoado o servo. E por isso ele deveria agir da mesma forma. Então, como ele não faz, ele também é lançado na prisão, só que é torturado, para pagar tudo que ele devia. Então a gente tem aqui já todas as cenas estipuladas. A primeira onde ele é perdoado, a segunda onde ele nega o perdão ao seu conservo e por fim onde ele tem a mesma pena e é lançado na prisão. Com todos esses elementos estruturais da parábola devidamente separados, então aplicamos aqui o último passo do nosso estudo, onde a gente vai verificar a aplicação dela para as nossas vidas. Eu sei que os irmãos já ouviram demais a respeito dessa parábola e que talvez muito pouco do que eu tenha dito até aqui acrescentou alguma coisa. Mas ainda assim eu vou tentar ir além do óbvio, um pouco além do óbvio, para que a gente possa refletir e muito mais do que conhecer a respeito dessa parábola, de alguma forma que a gente tente aplicá-la de maneira eficaz para as nossas vidas. Então, meus irmãos, o quarto ponto, nosso segundo grande bloco, é a aplicação da parábola. Mateus encerra essa parábola lá no versículo 35, quando ele conclui o seu pensamento dizendo: assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de todo o coração aos seus irmãos. Certo, a gente já sabia que esse texto se tratava de perdão. Porém, eu quero seguir nas aplicações práticas, retomando a pergunta que Pedro faz. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Eu adoraria, né, e poderia tranquilamente encerrar o estudo aqui, dizendo assim: amados, para o perdão não há limites. Porque é exatamente isso que a parábola está dizendo. Jesus estava simplesmente colocando o ensino rabínico da época em contraponto com o seu ensinamento, deixando claro que se alguém ensina que se perdoar 3 vezes o seu irmão está bom, ele está dizendo que não. Jesus diz não. Perdoar é algo que deve ser feito todas as vezes. Mas todas as vezes, meus amados. Aí você vai falar assim: mas Alexandre, todas as vezes é difícil, você não acha não? É por isso que eu digo, irmãos, é difícil. Às vezes a gente pensa, Pedro estava falando em perdoar 7 vezes. Os manifestos rabínicos fazem com que a gente conjecture que 3 vezes já estava bom. Muitas vezes a gente não quer perdoar nenhuma. Quanto mais 3, mais ainda 7. Pior ainda, 70 vezes 7. Eu fico imaginando que, na pior das hipóteses, aquele irmão que não gosta de perdoar, fala, já que tem que cumprir, aí ele faz a conta. 70 vezes 7 dá quanto? E ele começa a fazer o caderninho lá, aqueles palitinhos. 1, 2, 3, 4. Oh, rapaz, tá perdendo a chance. E vai, contando. Mas, na verdade, meus irmãos, a dificuldade em perdoar é porque ela tem que ser feita todas, absolutamente todas as vezes. Mas aí, o desafio não fica só em perdoar todas as vezes. Perdoar é difícil porque, primeira coisa que eu quero levantar, perdoar não depende do ato do ofensor em pedir perdão ao ofendido.
E aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Eu não quero dizer com isso, meus irmãos, que se você pecar contra o seu irmão, você ofender o seu irmão, você errar contra o seu irmão, você não tem que ir lá pedir perdão e reconhecer o seu erro. Muito pelo contrário, tá? Porque se arrepender é um fruto proveniente daqueles que são chamados verdadeiramente filhos de Deus. Tanto que em Mateus 3,8 vai dizer que, ó, deem frutos, que seja visível o arrependimento. Então somos chamados sim a reconhecer as nossas falhas. Então a gente tem que se arrepender e tem que pedir perdão uns aos outros. Porém, perdoar é algo que diz muito mais a respeito de quem perdoa, de fato, do que de quem é perdoado. E é interessante olharmos atentamente para o que o texto de João 8, do versículo 1 ao 11, diz quando os fariseus pegaram uma mulher que foi supostamente pega ali em flagrante, em adultério, e leva ela na presença de Jesus para confrontar ele em relação à lei de Moisés. Tanto que no versículo 5 eles dizem o quê? Olha, foi pega em adultério e de acordo com a lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. A gente já conhece a história toda, então eu não vou colocar aqui, né? Mas na parte B do versículo 11, Jesus diz algo que é interessante. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É o que ele diz para a mulher depois que se desenrola toda a história do apedrejamento ali. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não há um versículo sequer anterior a esse daqui, irmãos, dizendo que essa mulher chega diante de Jesus e pede perdão pelo seu pecado. Ela vira e fala, Senhor, me perdoa. Não há essa mulher abrindo a boca para pedir perdão para Jesus do seu pecado. E eu poderia citar até outros textos aqui, sem dúvida nenhuma. Aquele do paralítico que desce um teto, que queria ser curado, Jesus vira e fala, perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. Que também não pediu perdão por pecado, ganhou de brinde aí perdão do pecado. Mas aí os irmãos podem virar para mim e falar assim, mas Alexandre, Jesus conhecia o coração da mulher, do paralítico, Jesus conhece o nosso coração. E por isso ele viu sinceridade e perdoou. E eu concordo com os irmãos. Jesus, ele de fato conhece o nosso coração. Mas é aí que eu quero salientar que a gente não tem essa habilidade de conhecer a intenção do coração do nosso irmão. E aí tem uma expressão latina muito usada no direito que diz assim, in dubio pro réu, ou seja, na dúvida, a favor do réu. Logo, se a gente não tem a capacidade de discernir o coração do homem, então eu sou levado a crer no nosso segundo ponto. Perdão não é um sentimento, é um mandamento, e é uma ordem, e é uma decisão que deve ser sempre favorável ao pecador. Por isso, perdoar é 70 vezes 7. É estar disposto a abrir mão de um ego ferido, caminhar a segunda milha mesmo quando o coração está estilhaçado e despedaçado. É compreender que não existe agravo nenhum nessa terra que seja maior ao que nós cometemos contra Deus. E se Ele foi capaz de nos perdoar, então o perdão deve ser algo arduamente exercido entre nós e por nós. E eu costumo dizer, meus amados, que quando em nosso coração a gente decide não perdoar o outro, indiretamente a gente está falando para Deus o seguinte, eu sou melhor do que você. Porque como eu disse há pouco, se Deus que é Deus e tem o direito de não nos perdoar o fez, então quem sou eu para dizer que não vou perdoar alguém? Qual será a minha desculpa para não ofertar, para não oferecer o perdão? Eu aposto que os irmãos em algum momento já ouviram alguma coisa semelhante a essas frases aqui, tipo, foi o fulano que errou, ele que veio pedir perdão, ele que veio falar comigo. Isso daí não foi sincero não, é puro remorso, amanhã tá lá fazendo de novo. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Ou então aquela famosa frase de caminhão, se pedir perdão virar uma prática em sua vida, experimente não errar. Amados, quando eu olho o versículo 26 dessa parábola de Mateus, o que ele quer dar a entender é que o senhor daquele servo, tá bom? Ele sabia nitidamente que ainda que ele desse mais tempo para o servo, ele nunca ia conseguir pagar a dívida.
Logo, aquele pedido de súplica estava baseado não no entendimento de que ele havia cometido uma falta grave contra alguém. Aquele servo não estava pedindo perdão da sua dívida ali, falando que, eu vou pagar a minha dívida. Ele não estava dizendo aquilo justamente porque ele estava compreendendo que ele cometeu uma falta contra o seu Senhor, mas era justamente porque o peso, a consequência da sua dívida, ele não estava disposto a arcar, porque ele ia perder a mulher, os filhos, os bens. Então ele não queria enfrentar a consequência da sua dívida. E esse é um ponto, meus irmãos, que mais uma vez eu não tenho medo algum de extrapolar ao texto, porque na própria canção de Lameque, se a gente voltar, retroceder alguns versículos no próprio texto de Gênesis 4, a gente vai ver uma postura interessante da parte de Caim. Então abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículos de 9 a 15, vai dizer assim: Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? E aqui tem uma estrutura de palavra que Caim é sarcástico com Deus, porque essa estrutura dá a entender que ele está falando assim: por acaso sou eu responsável por pastorear o pastor? Porque Abel era pastor e Caim era agricultor. Então ele está sendo sarcástico com Deus em relação à pergunta que ele fez. Então disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, a terra está clamando pelo sangue do seu irmão. Agora você será amaldiçoado pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, então esta não lhe dará mais a sua força, e você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Terei que me esconder diante da tua face, e serei para sempre um fugitivo, pois qualquer um que me encontrar me matará. Eu vou salientar só essa primeira parte aqui, a parte A. Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse encontrá-lo e o matasse. Veja que Caim suplica a Deus, meus irmãos, no versículo 14 desse texto de Gênesis 4, a questão do meu castigo é maior do que eu posso suportar. Ou seja, Caim não estava suplicando a misericórdia de Deus porque ele reconheceu que havia matado seu irmão, que ele não deveria ter matado Abel. E sim porque ele estava temendo que alguém que soubesse do que ele havia cometido contra Abel quisesse vingar ele e assim o matasse. Caim não se mostrou arrependido pelo que fez ao seu irmão, mas sentiu remorso pelo peso da consequência das suas ações. Mas ainda assim encontrou misericórdia da parte de Deus, que prometeu vingança a quem matasse a Caim. Então, meus irmãos, remorso não está vinculado a tempo não, tá? Porque parece aquele negócio de obra que o pessoal coloca, tantos dias sem acidentes, aí assim, tantos dias sem falhar comigo. Não é isso que está o remorso. Santificação é um processo e todos nós sabemos disso. A questão do remorso está vinculada justamente a onde está a intenção no coração. A questão é, eu realmente reconheço que eu errei profundamente contra você? Ou simplesmente eu tenho medo de que o meu pecado possa me envergonhar, ou a consequência dele é muito maior do que eu realmente estou disposto a suportar. E aí eu quero que os irmãos notem, vocês conseguem notar e perceber a similaridade entre o que é descrito na parábola por Mateus e esse texto que foi tangenciado aqui do Cântico de Lameque. Vocês conseguem ver, meus irmãos, por isso que há sim um contato entre os dois e por isso a gente pode fazer essas abstrações entre a atitude do Senhor, a atitude do servo, tá? Então, meus amados, mais uma vez eu ressalto, teremos que arcar com as consequências do nosso pecado. Entretanto, se nós formos o alvo desse pecado, ou formos afrontados por alguém,
é o nosso dever agir com misericórdia. Deus agiu com misericórdia com Caim. Então nós também devemos agir da mesma maneira. Por fim, algo que eu não poderia deixar de mencionar é o zelo que nós temos que ter ao ler o versículo 35, que é quando encerra, né, o nosso texto. Quando ele encerra essa perícope, se a gente der só uma passada de olho, talvez a gente crie uma falsa sensação em relação a esse curto versículo que diz assim: assim também será como meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de todo o coração aos seus irmãos. Quando a gente vê aqui, né, a gente percebe que tem uma partícula que é a si, né? E essa partícula si, ela é muito semelhante ao que está lá em Mateus 6, no versículo 12, que é a oração do Pai Nosso, que a gente conhece muito, e o pessoal da classe de oração talvez se lembre da época que a gente teve a nossa primeira aula, onde nós falamos a respeito da oração do Pai Nosso. Porque lá na oração do Pai Nosso está escrito assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como, ou seja, se perdoamos os nossos devedores. Essa partícula si, meus irmãos, como ela é empregada no texto, de acordo com a nossa língua portuguesa, ela é uma conjunção subordinativa condicional, que estabelece que para algo acontecer, uma condição precisa ser cumprida. Ou seja, se apenas passarmos o olho por esse versículo, a gente teria a falsa ideia de que Deus só nos perdoaria se perdoássemos a quem nos ofendeu. Pois caso contrário, se essa condição não fosse suprida, não fosse cumprida, Deus também não nos perdoaria. Então, partindo desse princípio, eu concluo o nosso terceiro ponto. A ação de Deus independe, meus amados, da nossa vontade, e sim apenas da sua soberania de querer ou não fazer alguma coisa. Deus não nos perdoa somente porque perdoamos. Isso não é uma condicional imposta por ele, até porque Deus não se sujeita a homem nenhum. O sentido desse versículo final nos aponta que somente aqueles que verdadeiramente são nascidos de Deus, são chamados por Deus, são capazes de perdoar. Somente quem experimentou o perdão de uma dívida que era impagável e sabe o que é ser livre, concede liberdade a outro. E é por isso que eu reforço, amados, de maneira quase que exaustiva. Perdoar diz muito mais a respeito de quem perdoa, porque para perdoar é preciso compreender a nossa situação diante de Deus. A gente precisa reconhecer que foi pela unilateralidade do ato dele, de querer nos salvar e nos perdoar, que hoje a gente se achega à presença de Deus pela liberdade que nos foi dada em Cristo. Eu quero encerrar com uma frase que é atribuída ao Martin Luther King, que diz o seguinte: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Deus almeja com o perdão a restauração de vínculo. Aproximar quem estava longe é dar a outra a chance de ser acolhido de novo, assim como a gente também foi. Perdoar não significa que a gente vai esquecer, mas significa reconhecer que perdoamos porque fomos perdoados primeiro. Olha o que Colossenses 1, 13 e 14 diz, um dos textos que eu considero mais lindos, assim, particularmente. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, do sacrifício de Cristo. Isto é o perdão de todos os pecados. Então, meus amados, perdoar é difícil, mas precisamos exercitar isso com muita misericórdia. Precisamos ter empatia com até aqueles que nos ofendem. E empatia, diferente do que muitos pensam, não é a gente olhar simplesmente com misericórdia a situação do outro a partir da nossa perspectiva. Não, empatia é a gente se colocar de fato no lugar do outro e entender a situação pela perspectiva do outro. E isso é difícil.
Isso é um desafio. Entender por que as pessoas nos magoam, por que elas nos entristecem. E ainda assim ter o coração aberto a dizer assim, meu irmão, eu não te condeno. Vai, seja livre. Está perdoado. Então, meus amados, obrigado pela paciência. E já exercitem o perdão e me perdoem se eu me alonguei demais, mas que Deus possa agir em nós, através de nós, e que de alguma forma Ele tenha falado aos nossos corações através da sua santa palavra, tá? Bom, vamos orar, agradecer a Deus. Fico muito feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos e realmente não vejo a hora de fazermos isso juntos. Sinto muita falta de vocês, muita mesmo, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém? Senhor, obrigado por essa oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Ajuda-nos a perdoar. Ajuda-nos, ó Deus, a dar uma palavra de amor quando o que nós recebemos em troca, às vezes, é ofensa. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o outro na sua incapacidade de agir de maneira correta, às vezes, e termos empatia de falar assim, eu te compreendo, e por isso eu te perdoo. Vai, seja livre, assim como o Senhor fez conosco, assim como o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz pelo teu sangue. Senhor, ajuda-nos, porque é difícil ser magoado, é difícil ser pisado e ainda assim olhar para o outro e falar tudo bem. Não é eu perdoei, é você para lá e eu para cá a partir de hoje porque eu também não sou bobo. Não, Senhor, é restaurar vínculos, é trazer de novo a pessoa para junto de si, é colocar de novo ela no teu seio, é não excluí-la. Esse é o desafio. Então por isso, Senhor, nos ajuda. Somos teus filhos, precisamos, ó Deus, da tua força, da tua graça, da tua misericórdia para viver a tua palavra. E por isso eu oro a ti, porque eu sei que o Senhor tem trabalhado em nós. Mas tudo isso que é feito é para que nós, ó Pai, possamos refletir a tua glória. É para que o teu nome seja adorado. Vivemos exclusivamente para que o Senhor seja reconhecido como o único e verdadeiro Deus. E muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos vivendo cada um desses momentos. Sejam eles bons ou ruins, todos estão diante do Senhor. Nada escapa do teu controle e por isso nós temos o nosso coração tranquilo, sabendo que é o Senhor quem age em todas as coisas. Obrigado por tudo, ó Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não se esqueçam que logo mais temos o culto matutino e que Deus abençoe a todos vocês. Esse é o desejo sincero do meu coração. Até a próxima. Tchau.